Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo, a verdade, a origem dos ensinos de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Nós vimos em nosso vídeo ontem, quando Jesus começa com suas parábolas a nos ensinar, a nos identificar o que é, como é e de que forma é o reino dos céus que ele tanto propagava, começando com João Batista. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Era esta a pregação, o reino dos céus. Vimos os 4 locais onde se começa o reino dos céus, nós já aprendemos isso. Jesus Cristo ensina muito bem cada tipo de pessoa que aceita e que não aceita o Evangelho, as boas novas de salvação. Então, o reino dos céus começa em aceitar Jesus Cristo como Senhor de sua vida e o perdão dos seus pecados. Aí é o ponto inicial para o reino dos céus na vida da pessoa. Porque o reino dos céus não é material, ele é dentro, ele tira os pecados, deixa o homem em condições exatas de se encontrar com Deus. Então, a primeira parábola que o Senhor Jesus Cristo utilizou ontem foi a parábola do grão de mostarda, que teve, irmãos, uns ensinamentos que tivemos que até para comprovar e provar a veracidade do que Jesus Cristo ensinou sobre o grão de mostarda, tivemos que pegar a história secular da história do cristianismo, que você estuda nas escolas, está nos livros de história. Tudo o que ocorreu no decorrer do cristianismo, irmão, Jesus Cristo falou na parábola do grão de mostarda. Ele disse que o reino dos céus é comparado a um homem que plantou um grão de mostarda, que é a menor das sementes, mas que quando cresce se torna a maior das hortaliças, de tão alta que as aves do céu vêm fazer ninho nela. Isso Jesus Cristo disse. Quando você pega isso que Jesus Cristo disse e compara com a igreja, você percebe que foi exatamente assim que ocorreu. Observe que Jesus disse que ela cresce em proporções tão altas que fica a maior de todas e que as aves do céu vêm se aninhar nela. A semente pode não ser a mesma, a árvore pode já ser aquilo que não deveria ser. Como é que pode? Tão pequenininho. Então foi a igreja fundada. Jesus Cristo fundou a sua igreja, um organismo vivo, não tinha nome, não tem cor, não é império. Jesus não fundou um império, Jesus não fundou uma organização governamental para liderar, para comandar, para mandar. Jesus Cristo fundou a sua igreja única e exclusivamente com poder espiritual. Libertação, cura da vida, da paz às pessoas. E essas pessoas juntas, seguidores de Jesus Cristo, juntos formam esse organismo vivo que anda, que fala, que pensa, que prega. Essa é a igreja. Jamais uma instituição com nome, jamais um templo, jamais uma casa de tijolo construída dizendo igreja fulano de tal, igreja ciclano de tal. Isso tudo é mentira e é engano. É religião tal, é denominação evangélica tal, nunca igreja. O termo igreja, o Senhor Jesus Cristo chamou somente o seu povo, seus seguidores. Somente a eles é dado o título de igreja. Então, fundou com 120 lá no dia de Pentecostes, que estava esperando a promessa do Pai. Quando o Espírito Santo desce na vida daquelas pessoas, consagra-se ali a comunhão da primeira igreja. Da primeira igreja não, do início da igreja. Com a pregação de Pedro naquele dia, foram mais de 3.000 almas que se congregaram. Então foi assim que a igreja começou. Só que durante o decorrer dos anos ela foi tão perseguida. Claro, Satanás começou a investir para que esse povo não crescesse. Se utilizou de quem? Dos poderes romanos e dos poderes religiosos. A união dos religiosos judeus, que rejeitaram Jesus Cristo, mataram e crucificaram, com o império, com a força e a espada do Império Romano, massacrou os cristãos por todas as partes em que eles estavam.
principalmente nas cidades de Roma, pela primeira vez os cristãos foram chamados, os seguidores, os santos que a Bíblia chama. A Bíblia nunca chama os seguidores de Jesus Cristo de cristãos. Cristão foi o nome dado pelo povo que perseguia o povo de Deus. Eles são os cristãos, ou seja, eles são os seguidores de Jesus Cristo. Mas Deus nunca chamou os seus servos de cristão. Para Deus não existe cristão. Para Deus existe santos e igreja, sua igreja amada. É assim que ele chama seu povo. Nunca cristão. Cristão é um nome dado pelo mundo, pelos homens. Certo? Os homens é que colocaram isso. Tanto é que depois criaram a religião cristianismo. Certo? Também não foi Deus que criou. Deus fundou a sua igreja. Coloque isso na sua mente para não misturar. Porque o que o cristianismo fez de mazela e de mau caráter durante o decorrer dos séculos não está no gibi, como diz o ditado. Certo? Então Deus não pode ser culpado pelas atrocidades que o cristianismo cometeu contra as outras religiões. Deus nunca mandou fazer isso. Eles cometeram porque eles são religião, não são a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja continua intacta, viva, pura, seguindo os ensinos de Jesus Cristo. Então, quanto mais se massacrava, quanto mais os imperadores romanos matavam ali no Coliseu Romano, colocavam os cristãos na fogueira, queimando vivo, eles cantando, louvando, morrendo, mas dando glória a Deus. Quanto mais os leões comiam os cristãos no Coliseu Romano, quanto mais eles atacavam ali, matavam, usavam os gladiadores para massacrá-los ali, né? Crianças, mulheres, cristãos, eles matavam ali em público, e a arena cheia ali, todo mundo gritando, querendo sangue. Mas aqueles mesmo que aplaudiam aquelas mortes, viam no rosto sereno daqueles seguidores de Jesus Cristo morrendo uma fé viva, uma fé que ultrapassava todos os limites. Eles ficavam tão impressionados que depois de um show de horrores pela morte dos seguidores de Jesus Cristo na arena, quando aquele show terminava do massacre dos seguidores de Jesus Cristo, quando eles saíam, ficava tudo perplexo e começavam a se converter. Então, em vez do Império Romano, junto com as autoridades religiosas, parar, sufocar esse movimento chamado de cristão, eles cresciam, se reproduziam ainda mais, começavam a se espalhar por todo o Império. Chegou a uma cifra tal na cidade de Roma que o imperador Constantino resolveu reconhecer os cristãos como religião. Deixou de ser seita, deixou de ser perseguido, deixou de ser massacrado, deixou de ser morto. Agora não. Agora vocês podem fazer seu culto. Agora vocês podem adorar esse Jesus livremente. A gente não vai mais perseguir, não vai mais matar vocês. É aí, irmãos, infelizmente, é aí que começam os erros a entrar. Quando está na perseguição, quando está no sofrimento, só fica os puros. Só fica aqueles que realmente se convertem a Jesus Cristo. Só fica aqueles que dão a vida por Jesus Cristo. Não tem lugar para falso. Por que não tem lugar para falso? Porque tem que dar o pescoço. Se dissesse que era cristão naquela época, ó, a espada no pescoço. Qualquer falso estaria? Não, só fazia isso quem tinha fé. Quem era que ia por brincadeira ir para a fogueira, ser morto na fogueira. Ninguém faz isso por brincadeira. Ninguém brincava de ser crente. Ninguém brincava de ser cristão. Se fosse mesmo. Pelo contrário, aqueles que iriam brincar, eles denunciavam os cristãos para serem mortos, em vez de aceitar. Agora, quando se aceitou ela como religião, agora ninguém mais persegue, ninguém bate nos cristãos, ninguém tortura os cristãos. O próprio imperador Constantino se converteu ao cristianismo. O que é que acontece agora? Aquilo que era puro, aquilo que era massacrado, perseguido, mas era puro, era perfeito nos ensinos e doutrina dos apóstolos. Eles continuavam naquela doutrina pura, no ensinamento de Jesus Cristo. Por isso que eles nunca revidaram. Quando eles eram massacrados, eles amavam, eles pregavam, eles falavam de Jesus para aqueles que estavam massacrando eles. A doutrina pura de Jesus Cristo permanecia. Só que agora não. Agora começa a invadir, entrar no movimento dos seguidores de Jesus Cristo, pessoas falsas, sem escrúpulo, baba-ovo para agradar o imperador, certo? Muitos saíam
Muitos saíam de suas religiões para entrar na religião do cristianismo, porque o imperador era cristão também. Aí queria agradar, queria alguma coisa em troca. Não entrava no cristianismo, não era para se converter ao Senhor Jesus Cristo e seguir os ensinamentos dele, não. O objetivo dele era outro. Então, com isso, irmãos, o que é que começa a entrar? Erros, pecados, mazelas. Até aí, com o passar do tempo, certo? Os verdadeiros seguidores perceberam que aquelas pessoas que entravam não tinham o intuito de seguir os ensinos de Jesus Cristo. Seus intuitos era outro. Então começou a botar todas as mazelas que eles traziam, doutrinas de demônios. Ou seja, quando a religião, já por Teodósio, já com o imperador Teodósio, ele coloca o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Olha, primeiro deixou de ser perseguido e passou a ser reconhecido. E agora foi colocado como superior a todas as outras religiões. O que é que acontece? Agora é a hora de perseguir as outras religiões. Ou seja, o cristianismo tomou o poder do mundo. A semente de mostarda que Jesus disse que foi plantada, a menor de todas as sementes, começou lá no cenáculo, lá em Jerusalém, pequenininho. Cresceu em proporções que dominou o mundo. O cristianismo agora era a religião oficial do Império Romano. A cidade de Roma era o quê? A capital do mundo, mandava no mundo inteiro. O Império Romano comandava o mundo. Então a religião comandou o mundo. Só que para chegar a isso foi muita doutrina errada que entrou. E os verdadeiros seguidores, a verdadeira igreja fez o quê? Se afastou. Porque onde há erro, certo? Onde há mazelas de Satanás, o que é que a igreja faz? Se vocês querem, que fique. Mas eu não, eu me afasto. Não há divisão na igreja. A igreja nunca se dividiu em todos esses anos. A única coisa que se divide são religiões e denominações. Há divisões, diversas divisões de caráter, diversas divisões de sentimentos. Mas a igreja verdadeira não. É o mesmo sentimento que tem no irmão, é o mesmo Espírito Santo que está no outro. Eles comungam da mesma fé. Para eles não importa a divisão. Para eles importa amar, ajudar, levantar, servir como Jesus Cristo fez. Eles não estão atrás de poder. Agora a religião não está atrás de poder. A igreja se afasta e a religião toma o poder em Roma. Como isso acontece, os irmãos sabem. Poder é poder. O bispo de Roma, sendo o bispo da capital do mundo, quis ser o manda-chuva do cristianismo. Com isso acontece a primeira divisão da religião chamada cristianismo. Por quê? Porque a segunda maior cidade do Império Romano, chamada Constantinopla, o bispo de lá, que era o patriarca de Constantinopla, não aceitou o poder do bispo de Roma, que agora era chamado de Papa, e fundou a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede na cidade de Roma. O bispo de Constantinopla, que era a segunda maior cidade do Império Romano, não aceitou autoridade e rompeu. Chama-se do primeiro cisma do cristianismo na história secular. Qualquer um que estudar história do cristianismo vai ver isso. Com esse rompimento formou-se duas religiões de uma religião, que é o cristianismo. Igreja Católica Apostólica Romana e Igreja Ortodoxa Grega, com sede em Constantinopla e tendo como líder o patriarca de Constantinopla. Então ficaram essas duas religiões que deram início ao cristianismo na face do mundo. Só que a igreja está separadíssima disso aí. E foram esses cristianismos que durante o decorrer dos séculos assassinou, matou, torturou. Os piores instrumentos de tortura no mundo foram criados pela igreja romana quando começou a perseguir as outras religiões. Quem era feiticeiro, quem fazia magia, quem fazia bruxaria, quem era seguidor de outras seitas, que eles chamavam de seita, era excomungado, era morto na fogueira, era massacrado, era torturado para se render a Roma, para se render à religião oficial de Roma, que era o cristianismo, ou aceitava ou morria. Aí a grande pergunta, isso durante muitos séculos. Agora a pergunta, foi isso que Jesus Cristo ensinou? Essas religiões que estão aí agora elas pousam de bonzinhas. Agora elas não fazem mais isso. Mas estude a história, está registrado lá. Perseguição e massacre contra todos aqueles que não quiseram ser cristãos.
E Jesus Cristo ensinou o quê? O que foi que nós aprendemos com Jesus Cristo? Amar o teu inimigo, bendizer o que te maltrata, orar pelos que te perseguem. Ora, foram essas doutrinas de demônio. As aves do céu, que Jesus Cristo disse que pousava na árvore que cresceu, que tomou proporções mundiais, as árvores são espíritos de demônio que entraram. Então a verdadeira igreja se afastou e ficaram as duas religiões do mundo que comandaram esse massacre por aí, em nome de Jesus Cristo, viu? Em nome do cristianismo. Eles utilizavam o nome de Deus para fazer esse massacre. Certo? Então, nós vimos isso e podemos comprovar o grão de mostarda crescendo de forma a dominar o mundo. Só que a igreja não foi colocada para dominar nada. Toda vez que você vê alguém religiosamente dominando alguma coisa nesse mundo, é porque é religião, é porque é dominação. A igreja não foi posta para dominar, ela não se mistura com os poderes do mundo, porque o poder da igreja é espiritual, é para libertar, é para curar. Não tem nada que a igreja está sendo representada no parlamento, deputados, não sei o que, deputados para defender a igreja, vereadores, isso é tudo mentira, lorota. Isso é poder. Jesus não mandou ninguém, Jesus não mandou seus seguidores tomar poder, não. Pelo contrário, mandou aceitar as autoridades constituídas. Certo? E se algum for para ali para ser uma autoridade, não fale em igreja, nem em defender a igreja, não, que você não defende coisíssima nenhuma da igreja. A igreja quem defende é o Senhor Jesus Cristo. Ela, quando estava sendo massacrada, crescia e mantinha sua pureza. Depois que cresceu, olha irmão, depois que toma poder, depois que cresce demais, só entra mazela, só entra erro, porque essa é a situação do homem. Quando está um pouquinho assim, pode ter a comparação, quando está um grupozinho, aí mantém a pureza. Quando cresce, agora tem mais de milhares, aí começa os erros, começa as coisas erradas, começa a gente caminhar por onde não devia. Então, irmãos, foi esse o ensinamento do grão de mostarda e como ela cresceu em proporções determinantes. E hoje nós vamos ver mais uma parábola do Senhor Jesus Cristo a respeito do reino dos céus. Começou com essa parábola do grão de mostarda. Hoje em nossos estudos, Jesus Cristo também foi nesse mesmo momento, viu? Para seus discípulos e diz: olha, o reino dos céus, meus discípulos, também pode ser comparado com um homem que encontrou um tesouro escondido em um campo. Ele pega esse tesouro e o esconde em outro lugar. E com muita alegria ele vai, vende tudo o que ele tem e compra aquele terreno em que escondeu o tesouro. Então, irmãos, os discípulos chegaram e perguntaram a Jesus Cristo: explica-nos essa parábola. Jesus Cristo disse: o campo é o mundo, o tesouro é a palavra de Deus e o local escondido é o coração. O campo, observem, que Jesus Cristo disse que o homem que plantou o grão de mostarda, certo? O grão de mostarda, o local é o campo é o mundo. O campo aqui também é o mundo, certo? O campo é o mundo. O tesouro que ele encontrou é a palavra de Deus. O local escondido é o quê? O local escondido é o quê? O coração. É Jesus que está dizendo isso. Por que o coração? Na parábola, o homem que encontra o tesouro, que é a palavra de Deus, ele recebe a pregação do Evangelho. E o que é que ele faz? Ele faz como o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Entenderam? Ele vende tudo o que tem, ele entrega a sua vida, tudo o que ele fez, até agora, no momento em que ele aceitou Jesus Cristo, tudo aquilo que ele construiu, que ele fez, ele vende tudo, ele deixa para lá, ele joga fora para comprar aquele campo. Qual é o campo? É o coração. É quando ele abre seu coração e joga tudo que ele fez até aquele momento para lá, para conseguir ter controle no seu coração, que é onde a palavra de Deus deve estar escondida, para assim ser rico na palavra de Deus dentro do seu coração, não pecar contra Deus e o reino dos céus ficar na sua vida. Isso é a parábola do tesouro encontrado. O campo é o mundo,
O tesouro é a palavra de Deus e o local escondido é o coração. Depois disso, Jesus Cristo disse a seus discípulos: olha, o reino dos céus também pode ser comparado como um negociante de pérolas preciosas, que no meio de suas pérolas ele encontra a mais preciosa pérola de todas, que ele já viu. Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela única pérola. Aqui, a pérola representa a palavra de Deus, o evangelho da salvação. As outras pérolas representam algum valor material deste mundo. Observe que esta única pérola que ele encontrou, que é o evangelho da salvação, vale por todas as outras que ele já viu. Era um negociante de pérolas. Então, todas as riquezas deste mundo, tudo que você puder imaginar de bem bom, de prazer, de luxo nesse mundo, não se compara com o evangelho da salvação, da liberdade, do livramento dos seus pecados. Nada se compara com isso. Então, aceitar Jesus Cristo, guardar esta pérola no coração, é muito mais do que você possa imaginar nessa vida. Ele diz que as pérolas são as riquezas do mundo, de ilusão, e o negociante é o ser humano. Neste caso, os negociantes são seres humanos, viu? Apenas do homem que plantou no campo a mostarda, o grão de mostarda, é que é Deus. Aquele homem que planta é Deus. Por quê? Porque quem planta o joio é o inimigo. Mas nessas parábolas aqui, ele sempre se refere ao homem. Então, o negociante aí de pérolas é o homem. Jesus Cristo então diz outra parábola. Olha, o reino dos céus também pode ser comparado com um pecador que lança sua rede no mar. Com um pecador, não, me desculpe, irmão. Com um pescador que lança sua rede no mar. E puxa todas as qualidades de peixe. Depois ele se senta no local, começa a escolher os peixes bons, colocar no cesto. E os peixes ruins ele joga fora. Jesus Cristo diz que assim será na consumação dos séculos. Virá os anjos de Deus e separará os homens maus dos homens bons. Os bons irão para o reino dos céus, e os maus jogará na fornalha de fogo ardente. Ali haverá pranto e ranger de dente. Naquele momento, irmãos, Jesus Cristo olha para seus discípulos e diz: vocês entenderam todas essas coisas que falei? E os discípulos responderam: sim, Senhor. Então, depois dessa resposta dos discípulos, Jesus Cristo complementa dizendo: por isso eu digo a vocês que todo estudioso que é ensinado a respeito do reino dos céus é comparado a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. O conserto não para. Todo estudioso do reino dos céus sabe que quanto mais ele tentar acertar, mais vai ter coisa para acertar. Isso é fato. O problema não é se você vai conseguir, não é se você pode. O problema é que Jesus Cristo vai estar sintonizado no seu coração. O desejo da sua alma é o quê? Acertar? Porque a gente pode errar, mas é acertar o seu desejo, é isso. Do tesouro, olha, o coração sempre procede todas essas coisas. Inclusive o desejo de acertar tem que estar no coração. Para ser um bom seguidor de Jesus Cristo, tem que entregar essas rédeas a Jesus Cristo. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tire seus desejos, tire suas vontades, irmão George. Tire seu senso de justiça, irmão George. Acabe com isso. Bote o senso de justiça de Jesus. Bote o desejo de Jesus. Morra e que ele viva em você. Faça isso, que você terá condições de começar a se consertar, começar a tirar essas mazelas. Nós aprendemos há tempos atrás Jesus Cristo dizendo, essa parábola do grão de mostarda mostrou isso, que depois que a igreja cresceu em proporções alarmantes, criou-se o cristianismo, a religião, e a igreja, o grupinho, saiu e se afastou, e a grande multidão ficou como cristãos. Mas o grupo da igreja saiu. Por que um grupinho? Se o mundo todo, o Império Romano era cristão, todo mundo era na força, viu? Convertido a ser cristão, era na força. Mantinha no coração todas as mazelas ruins. Nunca foram perdoados de seus pecados. Os bispos de Roma, daquela época, nunca foram perdoados de seus pecados. Eles eram uma força ali, estavam ali porque era a religião oficial. Mudou completamente, não era mais igreja, era religião.
Por isso que eles perseguiam, maltratavam, matavam e torturavam. Mas o grupinho saiu. Vocês estão lembrados do que Jesus falou logo do começo, antes desse grão de mostarda? Procurem entrar pela porta estreita e apertada e o caminho espinhoso. Por quê? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ele. Por ser estreita a porta, cheia de sofrimento, e por ser apertado e espinhoso o caminho que conduz à vida, poucos são os que a encontram. Disse Jesus Cristo. Isso não são ensinamentos meus, não, irmãos. Isso são ensinamentos de Jesus Cristo. Caia na realidade. Não fique no conto da carochinha, não. Não fique nessa história. O Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O mundo, não sei quantos bilhões de cristãos. Não se enganem com isso, não. São muitos poucos os que verdadeiramente são igreja. Não fui eu que ensinei isso. Não sou eu que estou ensinando ninguém. Só estou aqui para dizer a verdade. A verdade é essa. Em toda a história, o grupo que está com os ensinamentos de Jesus Cristo sempre são poucos. Não é essa multidão que você vê, não. Quando você vê um congresso, alguma coisa, vê aquela multidão ali, assistindo aquela grande pregação. Não vá se enrolar com a multidão, não, viu? Não entre não na porta estreita, não. Não vá para o evangelho, não vá se consertar, não. Esqueça essa história de multidão, não. Essa daqui é certa porque essa daqui cresce direto. Cresce direto porque cada um quer, porque estão nos desejos dos seus corações. Quando mostra realmente a palavra de Deus, muitos seguidores de Jesus Cristo desistiram dele. Nós vamos estudar isso ainda, viu? Muitos desses discípulos que estão seguindo Jesus Cristo, não é os discípulos, os 12 apóstolos, não, mas a multidão que seguia ele, quando Jesus Cristo dava a doutrina, que falava que eles tinham que se consertar e parar com os erros, muitos deles desistiram de seguir. Porque o reino dos céus não é isso não, multidão não. O reino dos céus é você pegar os ensinos e se cortar, tirar. O mal está aí dentro de você. E é nisso que muitos falam. O que foi que a multidão escolheu no tempo do cristianismo? Escolheu ser religião oficial do Império Romano. Não escolheu ser cristão, não. Enquanto os cristãos eram perseguidos, ninguém queria ser. Porque era morto, massacrado. Mas depois que abriu as portas, a porta larga, o caminho largo, a Jesus Cristo, todos entram por ela. Agora, na porta estreita, no caminho espinhoso, ninguém quer, não. Mas façam bem para a sua vida, que eu, George, façam bem para a minha vida. Que eu entre na porta estreita, não vai nessa história de luxo, de bem bom não, que o negócio não vai você vai perder tudo. De que adianta ganhar essas coisas e perder a alma? Por isso que Jesus Cristo disse, olha, entra no reino dos céus faltando um braço, faltando um olho, cego. É melhor tu entrar no reino do céu cego do que tendo os 2 olhos e vendo bem, fores para as chamas do inferno. Qual é o melhor? Mas isso só acontece no final. O problema é esse. As pessoas acham que nunca vai acontecer. E é nisso que muita gente está se perdendo e entrando pelo caminho espaçoso. Que Deus nos abençoe, que esta graça desse Deus, este amor de Jesus Cristo, essa comunhão desse Espírito Santo esteja conosco, nos fortalecendo e nos ensinando a procurar sempre os ensinos de Jesus Cristo, que é o que salva. Qualquer coisa fora disso, o apóstolo Paulo disse que seja anátema, seja amaldiçoado. Religião aí na frente, denominação evangélica na frente do ensino de Jesus Cristo, é demoníaco. É coisa do bicho lá. Para você se desviar do ensino de Jesus Cristo. Conheça os ensinos de Jesus Cristo. Conheça o evangelho para seu próprio bem. Que Deus nos abençoe e nos ajude em nome de Jesus.